Bem-vindo ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com a nossa convidada, Madalena Guasco, que vai nos falar sobre educação. É um programa organizado, dirigido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, professora Márcia Almeida Batista e professora Neide Nofres, da Faculdade de Educação. Madalena, bem-vinda, é um prazer imenso tê-la aqui, até porque a gente sabe da sua agenda, lotadíssima, né? Presidente da Confederação Nacional de Profissionais de Educação, nem vou falar tudo. Mas o mais importante nesse momento é que você pertence à Faculdade de Educação, como docente, numa campanha intensa sobre a melhoria. E aí vem a minha questão. A educação nesse país, nós não temos verba, não temos nada. E ela tem jeito? Como você que está enfronhada nessa linha, como você vê a educação neste país, com todas as mudanças, as políticas? Fala um pouco para nós das suas andanças por aí, no sentido dessa política, de como você vê a educação no Brasil e aqui, depois se a gente tiver tempo, em São Paulo. Bem, professora Neide, nós que atuamos na área da educação e que estudamos a história da educação brasileira, a gente sempre se faz essa pergunta, mas quando se analisa o processo, a gente observa que a educação melhorou no Brasil, que muitas lutas foram feitas, desencadeadas, muitos avanços e recuos, mas no geral nós encontramos uma educação que teve melhoras. No entanto, nós sempre temos muitas dificuldades. Infelizmente, o Brasil ainda, apesar de tudo, continua tendo uma defasagem enorme em relação a países, inclusive da América Latina. Nós temos índices muito grandes de analfabetismo, nós temos índices muito grandes de analfabetismo funcional, nós temos problemas graves com relação à formação de professores, nós temos problemas difíceis de resolverem no que diz respeito à qualidade da educação, muitos alunos por sala de aula, enfim, são muitos os problemas que agora, na verdade, estão em risco, porque com a aprovação da PEC 55, que congelou as verbas de educação por 20 anos, nós teremos muitas dificuldades em colocar o Plano Nacional de Educação, aquelas metas que foram difíceis, inclusive, de serem aprovadas, né, na prática. Então, teremos muitas dificuldades, porque o fato de você congelar as verbas de educação por 20 anos num país, uma defasagem educacional no tamanho que nós temos, é praticamente tirar a esperança, né, de uma educação melhor e de qualidade inclusiva no Brasil. Você falou que realmente está todo mundo indignado, né? Com o congelamento de áreas da saúde, educação, e que isso está nos afetando, não é que vai afetar, está nos afetando de uma forma, a princípio, não tão evidente, mas já está nos afetando. Mas você falou que isso vai atrapalhar muito o Plano Nacional de Educação. O Brasil tinha avançado no Plano Nacional. E aí ele congela e ele regride. Não tem como cumprir as metas, não é? Não tem como cumprir. Não tem como cumprir. Então já começa atrasado. Já começa sem condições de cumprir. Não é? Nós tínhamos colocado algumas metas audaciosas no Plano Nacional de Educação. Nós tínhamos colocado metas audaciosas na questão da educação em tempo integral. Nós tínhamos colocado metas audaciosas com relação à educação inclusiva, à educação infantil, ao aumento do número de vagas públicas nas universidades públicas. Então, eram metas que exigiriam um investimento na área da educação com um aporte grande. Tínhamos conseguido, na área de financiamento, aprovar o 10% do PIB para a educação. Quando você fala nós, eu acho que o público nem sempre sabe nós, o lugar de onde você vem como presidente, nós, os educadores de um modo geral, quem é nós? Nós somos educadores de forma geral, são as entidades que atuaram na Conferência Nacional de Educação, são as entidades que participam da elaboração de políticas públicas, são entidades de estudantes, de professores, de profissionais, coletivo de muitos sujeitos políticos, inclusive com a aprovação da Câmara dos Deputados, que após longa negociação aprovou esse plano. Após ter passado no Senado, aprovou esse plano em última instância e, portanto, é lei de Estado, Plano Nacional de Educação, que não combina suas metas com o que veio depois, que foi a aprovação da PEC 55. Então, quando eu digo nós, eu digo um conjunto muito grande de sujeitos políticos na área da educação e, na área em geral dos movimentos sociais, que lutaram para que o Brasil saísse da condição de ser um país
continental, né? Por um lado rico, por outro lado com uma defasagem educacional muito grande. Uma curiosidade, nesse nós inclui, por exemplo, os grupos das escolas particulares? Inclui o Fórum Nacional de Educação, que é quem é responsável, inclusive, por acompanhar a elaboração e depois a efetivação das metas do Plano Nacional de Educação, também é um órgão de Estado. Nesse fórum participam os sujeitos os mais diferenciados, inclusive as mantenedoras das instituições de ensino de educação privadas, né? Então eles participam do fórum, que aliás estamos com um grande problema porque logo após o governo Temer ter assumido o Ministério da Educação, o fórum nunca mais foi convocado oficialmente. Nós vamos ter uma reunião do fórum agora, dia 20 e 21, em Brasília, que está sendo bancado pelas entidades, porque o Ministério da Educação não está nem pagando as passagens e nem convocando o fórum. O que coloca em risco, inclusive, a existência da Conferência Nacional de Educação, que está marcada para 2018, e que teria por objetivo analisar como é que o Plano Nacional de Educação estava sendo efetivado na prática. Então, nós corremos agora o risco de não ter as metas cumpridas do Plano Nacional, corremos o risco de não ter o funcionamento pleno do Fórum Nacional de Educação, que é um órgão de Estado, e corremos o risco de não ter a conferência de 2018, que é um momento importante de debate educacional no Brasil. Muita coisa acontecendo simultaneamente, se as perguntas forem soltas, Madalena, porque a educação ela é tão complexa, com tanta coisa simultânea. No meio de todas estas dificuldades, a gente ouve, e sei que você participa, escola sem partido. Como se fosse possível, cria-se uma nova ideia e que começa a tomar força, como assim, educar as crianças sem a escola. Não deve existir escola. Não deve, então a escola pode ser sem partido. Você pode tecer alguns comentários para nós? Eu estive numa audiência pública na quarta-feira agora, sobre o projeto de lei que está tramitando no Congresso. É uma comissão mista, não é? E tem Ela é mista, composta de? Ela é mista, composta pelo Senado e Câmara Federal, para discutir esse projeto de lei da escola sem partido. Eu estive lá, fui convidada para falar, obviamente, contra esse projeto de lei, e estavam presentes lá os deputados que são favoráveis, não é? O deputado Feliciano e outros que defendem arduamente a ideia de uma escola sem partido. A primeira coisa que se indaga é que esse movimento da escola sem partido, ele não tem base real. Se nós formos analisar as pesquisas na área de educação, da década de 90 para cá, de todas as universidades brasileiras e dos institutos de pesquisa, da área da educação e em outras áreas, em nenhum momento aparece como problema da educação brasileira a doutrinação na escola. Não aparece. Então, se você for analisar as pesquisas... E você acha que não aparece porque não tem? Não aparece porque não existe, porque quando você faz pesquisa para descobrir quais são os problemas que a escola brasileira tem, você está aberto a evidenciar problemas. Se a doutrinação da escola fosse um problema que se sobressaísse, obviamente que os pesquisadores já teriam observado. Né? Porque muitas pesquisas são feitas de campo, muitas pesquisas envolvem pais de alunos, muitas pesquisas envolvem estudantes. Como aparece, por exemplo, a questão da ambivalência em relação à educação sexual ou não? Exato, como aparece a questão do bullying, como aparecem outras questões. Em nenhum momento, pode avaliar, qualquer pesquisa, não aparece a questão da doutrinação ideológica na escola. Então, primeiro é isso, que é uma coisa estranha, que esse movimento sai sem ter base real. Na audiência pública, estava lá uma professora que foi falar a favor e ela contava um caso, tudo baseado num caso que ela teve numa relação ruim com uma professora e uma aluna. Bem, isso pode acontecer, obviamente, na relação professor-aluno, nós que trabalhamos em sala de aula, a gente sabe que pode acontecer. Mas isso não é evidência de que nós temos uma escola por 30 anos doutrinadora. Eu fiquei curiosa. O caso dizia respeito ela foi fazer um mestrado, e ela foi fazer um mestrado na área de gênero, queria discutir gênero. E ela é ligada ela é evangélica.
E ela não é favorável ao movimento feminista. A professora que estava orientando é da área de debate gênero e, obviamente, tem uma concepção feminista. E no embate teórico entre as duas, a professora disse, não, eu não consigo te orientar. E ela considerou isso discriminação, doutrinação da parte da professora. Então, ela conta essa história na fala dela. Está disponível no site da Câmara, tanto a minha fala quanto a fala dela. Então, era uma coisa que ela trouxe como que pode acontecer. Eu não digo que não possa acontecer, problemas de relação entre professor e aluno, mas isso não evidencia que nós temos uma escola brasileira doutrinadora. Doutrinadora, e o pior, eles vão dizer que é doutrinadora de esquerda. Eu mesmo perguntei para os deputados que eu não estou vendo na rua nenhuma massa doutrinada de esquerda. Porque onde fizeram essas escolas que foram doutrinados por 30 anos? Não é? Eu quero só pedir para você me ajudar a esclarecer para as pessoas, né? Porque há uma diferença entre informar e doutrinar. Ou seja, a escola sempre valorizou a pluralidade de ideias, mesmo que essas ideias sejam muito diferentes. Esse é o papel. E a doutrinação tem uma outra conceito, né? O conceito de uma única verdade. Assim, então eles estão querendo dizer que a escola está doutrinando no sentido de ter uma única posição em relação a valores, sendo que a escola em pesquisa mostra a diversidade. Então as pessoas têm que saber que não há doutrinação porque não há uma única informação na escola. A informação ainda trabalha com a diversidade, mesmo que essa diversidade é complexa, Madalena, é isso? É isso. Isso a escola está garantindo. O que eu tentei mostrar, primeiro, é que não existe conhecimento neutro. Exatamente. Todo conhecimento ele é posicionado, que a escola ela tem que optar por uma concepção pedagógica e que isso tem que ficar claro, tanto para os pais quanto para os alunos. Qual é a concepção pedagógica e por quê, tá certo? Até para que a opção possa ser dado. Quando a escola é pública, tem que deixar claro no sistema qual é a concepção e abrir o debate com os professores, com os profissionais da educação, e que isso é normal. Toda escola tem posicionamento. Seria muito estranho uma escola sem posicionamento, porque não existe nada sem posicionamento. Né? A própria posição de não doutrinar é um posicionamento. Então, é um posicionamento. Então, outra coisa que eu disse é o seguinte, eles, nessa lei, eles exigem, uma das coisas é que se coloque em sala de aula uma placa, um cartaz, dizendo o que é para o aluno poder descobrir ou ter informação do que seria um professor doutrinador. Então, teria uma placa atrás do professor, em sala de aula, para que o aluno pudesse observar e perceber se o professor dele está sendo doutrinador. Aí eu perguntei por que eles não faziam um projeto de lei para obrigar que fosse matéria na escola a Constituição brasileira, porque a nossa Constituição já garante direito religioso, de diversidade sexual. Então, essas questões elas estão garantidas na Constituição. E perguntei também por que só o professor tem que ter essa placa. Eu acho que o médico também tem que ter uma placa, já que o professor tem que ter. Acho que cada gabinete de deputado devia ter também um cartaz para dizer qual era o código de ética, assim como qualquer profissional. Por que eles elegeram o professor? Na minha opinião, eles elegeram o professor porque a escola é importante, né? A escola é importante, então, às vezes a gente desvaloriza a escola, mas ela tem um papel fundamental na construção da cidadania, posição, né? Ela tem um papel fundamental e eles, então, começaram a ficar preocupados, né? Mesmo com as dificuldades que a nossa escola tem, mas ficaram preocupados com o papel que a escola pode ter numa visão de uma formação de consciência crítica, né? Então, eles resolveram atacar exatamente uma coisa que, para mim, é o mais triste, que é a relação professor-aluno. Não é possível aprendizagem sem uma boa relação professor-aluno. Em qualquer nível que você pegue, desde a educação infantil até a educação superior. E eles resolveram colocar o aluno como vigia e o professor como aquele que pode estar mal intencionado na relação professor-aluno, querendo doutrinar, né, o aluno. Nessas situações polêmicas que a gente vive, ao você falar, você me lembra um outro ponto polêmico, e que você tem uma posição clara, que é educar sem a escola. A escola não é importante, então a associação de pais que se reúne e educam seus filhos e ficam só nas casas, porque a escola está perniciosa. Como você vê isso? Quer dizer, que outro movimento é esse?
Esse movimento está criando força, né? Está começando a ter força no Brasil, mas na minha avaliação, ela não tem muitas condições de ser efetivado, como também em outros países, né? É um movimento que tende a atingir uma parcela muito pequena, que são pessoas que têm uma concepção mais alternativa, que acham que a escola tem muitas regras. Tem alguma coisa, assim, uma certa semelhança, né, como os filhos da realeza, os nobres, que de alguma forma tinham tutores, né? Eles deixam de ter um professor compartilhado para ter um professor particular. Eu acho que um fator é esse, mas eu acho que também a ideia de que a escola, ela é uma escola, ela tem regras, e que a criança acaba tendo que se conviver com pessoas de diferentes tipos. Então eu preservo o meu filho das influências, não sei quais, mas enfim, né, das influências, e também de um espaço de regras. Então muitas das falas, elas vêm com esse tom, né, com essa concepção. Mas eu acho que essa tendência, ela é uma tendência muito minoritária, não vai se tornar uma política pública, não é? E mesmo que se tornar, ela obrigatoriamente teria que passar pela escola, porque nosso sistema hoje, no século XXI, né, impede que qualquer um dê certificado de conclusão de cursos formal, né, mesmo que a criança tenha sido... Acho que essa informação é importantíssima, as pessoas registrarem que, independente disso, o sistema de ensino tem essas certificações. E aí, em algum momento, essa criança, esse jovem, vai ter que vir para a escola para ter essa certificação, se ele quiser ser um cidadão. Senão ele vai ficar realmente... Acho que é importante essa informação, né, Madalena? Então, eu acho que essa é um movimento que existe, importante. Que às vezes eu comparo um pouco esse movimento com um movimento que diz que não deve se dar vacina. Sabe? Não, porque a vacina faz mal, tem um movimento mesmo que fala isso, né? E que me assusta às vezes esse movimento como o outro, né? Você retira da formalidade, né? Você entra numa discussão de que existe uma concepção meia... E assim, do ponto de vista, vamos dizer, psicológico, ele é contrário à concepção de coletividade, de relação com o outro, de responsabilidade com os outros seres humanos, não é? Porque assim, eu não tomo vacina, tudo bem, é uma opção minha, mas na medida em que eu me torno um transmissor, eu dissemino uma doença para muito mais do que eu. Se eu só posso aprender coisas muito particulares dentro de uma regra muito particular, eu também não posso conviver com o ser humano de um modo geral. Né? Que de uma certa maneira a gente já vem lutando contra isso mesmo nas escolas. Exatamente, é uma visão individualista exacerbada, né? De que eu não tenho que estar dentro de regras, que são regras sociais, qualquer instituição tem regras sociais, né? Qualquer tipo de convivência, mesmo não institucional, tem regras, assim como também eu posso me autoeducar, manter meus laços familiares intocáveis, né? E as influências negativas não entrarão, como se eu tivesse criado uma ilha em torno da sociedade e isolado ali aquele indivíduo. É uma concepção que vem crescendo e acho que aparece também um pouco da visão religiosa, que antes não era bem religiosa, hoje já se conecta com essa visão de que determinadas religiões elas estão sem abertura, mesmo as escolas confessionais não dão o que deveriam dar, então eu vou fazer uma educação em casa, né? Em casa para preservar os meus valores. Essa é uma alternativa. A ideia. Outro ponto, eu fico pensando, desculpa, estar fazendo um turbilhão aqui de informações que se tem essa informação. Muita coisa está acontecendo, né? Eu tenho ainda duas questões diferentes, mas vamos começar São Paulo. Então começou esse ano dizendo o seguinte: a prefeitura e o Estado estão articulados, a união, que será um benefício para a educação e tal. Como você vê essa articulação educacional entre dois sistemas que não eram antagônicos, mas eles tinham opções para as pessoas. Agora, fala-se em união. O que significa isso, Madalena? Então, nós no Brasil temos, por um lado, uma autonomia sistêmica, porque nós não temos um sistema nacional ainda. Uma da grande luta da conferência era fazer um projeto de lei que criasse o sistema nacional, que articulasse os sistemas, mas nós temos constitucionalmente a existência de sistemas diferentes. Bem,
sempre foi um sonho nosso articular os sistemas. Né? Por isso nós queremos um sistema nacional de educação. Sim. Mas articular um sistema, obviamente, exige uma lei de articulação, que a gente chama de lei de colaboração. Professor, quando você diz articular sistemas... Sistema municipal cuida da educação infantil na nossa Constituição. O sistema estadual cuida da educação do ensino médio e fundamental final, 2. Que era um Exatamente. jeito de ensino. Você está falando, Isso, não. sistema. Prefeitura, Estado. Sistema diz respeito à responsabilidade Isso, sobre municipal, um determinado estadual. período da educação. Isso. Agora entendi. O sistema federal cuida da educação Perfeito. superior. Então, nós lutamos pela criação de um sistema nacional que articule esses sistemas. Por quê? Porque eles têm municípios muito pobres, que têm que cuidar da educação infantil, né? Enquanto você tem municípios como o de São Paulo, que é um grande município, que cuida da mesma educação infantil. Então, nós temos que criar o que a Constituição diz, que é regime de colaboração entre a federação e o Estado e os municípios, para que as metas educacionais que estão colocadas para cada um dos sistemas possam ser cumpridas. Essa é a ideia da articulação. Bem, mas nós ainda não aprovamos essa lei. Estamos ainda lutando para essa lei ser aprovada. E aí vem a ideia, aqui em São Paulo, né, de articular os dois sistemas, o municipal e o estadual. Primeiro porque são do mesmo partido, então a ideia, já que somos do mesmo partido, vamos articular. E o que é um problema, porque uma coisa é lei de Estado, outra coisa é lei de governo. Né? Então se confunde um pouco lei de governo com lei de Estado e se acha que então, já que eu sou do mesmo partido, né? vamos juntar o sistema. Segundo, que isso é uma ideia que o próprio secretário de Educação do Estado diz que não é muito bem possível. O secretário Ele disse que mesmo não. disse. Por quê? Porque primeiro que o sistema municipal brasileiro de São Paulo é um sistema complexo, né? Muito bem articulado, é um ótimo sistema, né? A avaliação do sistema municipal é impecável, com carreira profissional, com professor, a maioria dos professores são efetivos, com concurso que foi feito recentemente e que agora parte dele até não está querendo ser respeitado, mas enfim. E com carreira, que atende a educação infantil, que tem dificuldades de se expandir, como tem no Brasil todo, mas que tem um salário até muito bom para o professor, melhor que o Estado, enfim, condições de trabalho, etc. Enquanto o Estado, nós sabemos a dificuldade que nós temos, né? Nós temos salas superlotadas de ensino médio, professores que são com muita dificuldade, a maioria não são professores efetivos, né? Muitos deles estão dando aula sem ser formados na área, né? Porque nós temos dificuldade de professor de matemática, de física, etc. Então, nós temos grandes problemas no sistema estadual. E não é que nós não temos problema no sistema municipal, mas são sistemas articulados diferentemente. E segundo, que é o seguinte, são também objetivos diferentes. Então, se o problema é ocupar espaço, mas você não precisa fazer articulação de sistema para ocupar espaço ocioso em órgão público, desde que esse espaço também respeite as diretrizes da educação infantil, porque um espaço para educação infantil não é igual a um espaço para ensino médio. Você necessita de uma infraestrutura específica, não é? Então, sinceramente, eu acho que esse discurso de unificação de sistema em São Paulo, primeiro que ele é ilegal, né? Porque do ponto de vista legal, os sistemas não são articulados dessa forma. Pode haver colaboração, regime de colaboração? Pode. Calendário. Né? Calendário, pode ter até uma unificação. Você pode até oferecer transporte infantil, transporte estudantil junto, desde que você não junte um menino do ensino médio com uma criança bom, enfim, com critérios. Isso pode existir, chama-se regime de colaboração, que você pode ter entre estados e municípios e você pode ter entre a federação, estados e municípios. Isso não se chama, de jeito nenhum, unificação de sistema, como está sendo divulgado pela imprensa e como foi dito, né, no encontro com o prefeito e o governador. Que o próprio secretário, como eu disse, disse, espera aí, não é bem assim. Os dois disseram que não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Madalena, tem outro ponto, acho que tem que ser rápido, porque o nosso programa é a questão do ensino médio, que está por aí, que está numa discussão grande, aprova, não aprova, foi aprovado. E aí, como você vê essa questão? O ensino médio tem solução no país? Não, nós temos muito problema no ensino médio, né, brasileiro. Diagnóstico, aliás, feito sucessivamente pelos pesquisadores, etc.
E nós já tivemos experiências históricas, tivemos a reforma de Capanema, que era exatamente isso que está sendo feito agora, separar por áreas, e não deu certo. Depois, no regime militar, nós tivemos obrigatoriedade de ensino profissional, que não deu certo. O próprio regime militar teve que dizer não deu certo. E agora volta como se fosse uma grande novidade. Só que com um problema. Primeiro, foi feito por medida provisória, o que é um verdadeiro contrassenso, porque reforma educacional é uma complexidade que exige uma coisa mais debatida do que uma medida provisória, não é? A segunda questão é que não vai dar certo. Não vai dar certo, gente. Quem tem o diagnóstico do ensino médio sabe das dificuldades que nós temos. Então, como é que primeiro que é falsa a ideia de que o aluno vai optar. Ele pode até optar, se ele vai ter é outra história. Porque se numa escola 4 optarem por 4 áreas diferentes, eu quero ver se a escola oferecer 4. Ela não vai oferecer, ela não tem condições de oferecer. Aí eles criam a ideia do professor do notório saber, que é uma outra coisa estranhíssima, porque acaba com a licenciatura. Qualquer um pode ser professor, desde que prove o notório saber. Quem vai dar o notório saber também ninguém explica, porque nós na PUC damos notório saber, mas existe todo um processo, não é, de reconhecimento de notório saber. Então vira o professor notório saber. Então, para poder, segundo eles, ter ali aquele profissional para poder fazer a opção. Então eu tenho muitas dúvidas. Se você puder fazer síntese, porque eles estão eu tenho muitas dúvidas se essa lei que foi sancionada ontem será realmente colocada em prática. Madalena, olha, tem muita coisa para você falar, muita coisa para a gente perguntar, mas o nosso programa chegou ao fim, né? Agradecendo a sua presença, falando da diversidade, valorizando esse empenho, que é uma educadora que se empenha no sistema, para que se modifique, não está parada nunca, está sempre ativa. Obrigada pela participação, Marta. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado. Então, obrigado pela audiência, até a próxima.